Neste episódio de Noites de Cabiria falaremos de Blue Moon, de Richard Linklater, e de Balan 3, de Ico Costa, dois filmes muito diferentes, quer na geografia, quer no tema, que aqui surgirão emparelhados. Enquanto Richard Linklater fez um filme quase inteiro sem sair de um bar de Nova York, da recriação de um bar de Nova York, o Sardis, Ico Costa foi para longe, para um bairro numa cidade costeira do sul de Moçambique. Ao longo desta hora, tentaremos chegar aos dois sítios, um de cada vez. Mas antes da conversa, vamos abrir espaço à nossa habitual rubrica Hoje Vivi um Filme. Pedro, como é que tu estás hoje? Olha, não sei se é hoje especificamente ou se é um contexto mais alargado da minha idade, mas fico com a ideia de que sou aquele porteiro do Playtime do Jacques Tati, daquela cena inesquecível do restaurante que está em estreia, em que há um momento em que a porta do restaurante rui por completo, mas o porteiro fica com a maçaneta na mão e continua a abrir e a fechar como se ainda tivesse a porta. Então fico com a impressão de que, em certa medida, a realidade já ruiu, mas eu continuo aqui a abrir e a fechar a porta da realidade como se nada tivesse acontecido. Muito bem. E tu, Francisco? Olha, quando eu cheguei aqui há pouco e nos encontramos, a primeira coisa que tu me disseste foi: epá, estás mesmo verão. E é assim como eu me sinto. Ou seja, regressou o sol, regressou o calor, estes odores primaveris até já mesmo de verão, e por isso eu sinto-me como uma personagem de um dos filmes do Homer, pode ser a Colecionadora, por exemplo, que saem da cidade e correm alegremente para uma casa de verão no campo. Com a diferença de que eu não iria para esta casa de verão no campo falar sem parar, iria só descansar. Já agora, sobre a Colecionadora, que é este filme onde eu hoje me sinto, há uma frase que eu acho deliciosa e que jamais esqueci. A frase é a seguinte: é mais difícil sermos fiéis à nossa natureza do que lutarmos contra ela. Ou dito de outra forma, é mais fácil contrariar a nossa natureza do que sermos fiéis a ela. É uma grande frase, sem dúvida. Eu sinto-me uma personagem do Dario Argento, dos filmes do Dario Argento. Eu já vou explicar porquê. Não sei se lembram, o verão passado foi um verão quente, atipicamente quente, e no bairro onde eu vivo houve alguns problemas com baratas e eu fui obrigado a resolver o problema, e ganhei alguma destreza nesse processo, ao ponto de estar, acho eu, preparado para este calor da primavera e verão. E se o problema voltar a aparecer, eu penso que estarei bastante preparado para lidar com ele, ao ponto de me sentir quase uma personagem do Dario Argento, que mesmo em situações de terror complicadas mantém sempre um certo estilo. Eu estou a lembrar-me do David Hemmings no Deep Red, não sei se viram, sim, que está sempre com um fato impecável, sim. mesmo em situações dramáticas e de terror extremo. Pronto, é a minha ideia, pode estar completamente errado, mas se mais tarde não se cumprir, eu venho cá contar. Ficaram definidas as três personagens do podcast. Bom, conhecidos os nossos humores, avancemos para o primeiro filme deste episódio, Blue Moon, de Richard Linklater, um filme que acompanha durante uma única noite de 1943 o letrista Lawrence Hart, conhecido sobretudo pela sua longa colaboração com o compositor Richard Rodgers. Juntos criaram clássicos como The Lady's a Tramp, My Funny Valentine ou Blue Moon, que dá título ao filme. Não se trata de uma noite qualquer, mas a data de estreia do musical Oklahoma, com ponto de exclamação, que Rodgers musicara com um novo parceiro letrista, Oscar Hammerstein, quebrando a ligação criativa com Hart. Francisco, antes de começarmos a falar do filme, propriamente dito, não sei se queres dizer duas ou três coisas sobre o realizador Linklater. Sim, duas ou três coisas sobre ele. Já que o Linklater, para citar um título do Godard, já que o Linklater fez ainda há pouco tempo um filme sobre a Nouvelle Vague, ou um filme intitulado Nouvelle Vague. Não, o que eu queria dizer é que o Linklater, de facto, tal como um realizador de que também falaremos num episódio futuro, o François Ozon, é de facto uma espécie em extinção. Com isso quero dizer, é um excelente realizador médio, prolífico, que talvez nunca faça um filme brilhante, genial,
mas calhar até já o fez, mas pronto, mas que vai fazendo à média quase de um filme por ano ou perto disso, sempre filmes bons ou muito bons. E isso hoje em dia isso já foi norma no cinema americano e mesmo em algum cinema europeu, mas em Hollywood isso já, enfim, nos anos, quer no cinema clássico, quer no cinema dos anos 70, isso era frequente, mas hoje em dia não é muito comum. E o Linklater de facto consegue oscilar entre registros e entre tons, sem esforço, com leveza e sempre com graça. Por exemplo, o último filme que eu tinha visto dele era o Whitman. Não sei se viram esse filme. É um filme de 2023, um filme ótimo, pouco convencional. No fundo é uma comédia sobre um serial killer. Um filme que foi muito pouco ou mesmo nada visto. Eu na altura até o escolhi para os meus filmes prediletos do ano. E é um filme que está completamente distante, por exemplo, do Blue Moon, ou do Nouvelle Vague, ou do Boyhood. Entretanto, estava a vasculhar aqui na minha memória, ele também fez outro filme em 2017, o Last Flag Flying, que é um filme, no fundo, ainda sobre os traumas da guerra dos soldados americanos. Mais uma vez um filme distinto de outras coisas que ele tem feito e que, não sendo de todo um filme, enfim, genial, também não gosto de usar esta palavra, mas não sendo um filme que fica para os anais da história, é um filme em que o Linklater vai sempre deixando a sua marca. Isso é de facto é muito bom, é muito refrescante. É um pouco como o Woody Allen fez durante muitos anos, não é? Que era aquele conforto de todos os anos termos um filme do Woody Allen. E o Linklater vai sendo também um pouco isso. Ainda sobre isto, e sei que o Pedro também terá alguma coisa para dizer sobre a relação do Blue Moon com o Nouvelle Vague. Eu vou só dizer uma pequena coisa. O que é que eles têm em comum? À partida, não terão nada, mas têm uma coisa que desde logo que eu acho muito bonita, que é este interesse e mesmo amor, carinho que o Linklater, que nunca me pareceu só um realizador. Eu não sei se ele foi crítico antes, mas ele tem sempre uma costela de observador externo do seu próprio métier. E portanto dizia, há este amor, este interesse pela arte, pelos artistas e também pela crítica. E pela mitologia do cinema, do teatro, dos atores, das estrelas. Neste caso, no Blue Moon, se recordam, o filme também trata de uma coisa que hoje, enfim, não quero dizer que a crítica está morta, porque isso é conversa que já deu, acham que já deu uvas. A crítica está tão morta como está viva, enfim, o que interessa é fazê-la, é escrever, é pensar os filmes. Mas com isto quero dizer, durante o filme, os atores, isto é, os protagonistas do filme, estão sempre à espera das críticas da imprensa. E estão nervosos com isso. Se recordam, eles estão naquele bar, está só o protagonista, o Ethan Hawke. Entretanto, chega a trupe toda do seu ex-colaborador, não é? E vão fazer uma pequena soirée de celebração da estreia. E estão sempre a comentar, já saiu a crítica do jornal tal, já saiu a crítica do jornal tal. Até que, eu já não me recordo ao certo do nome, talvez se lembrem, até que falta a crítica suprema, digamos assim, de um jornal ou de uma revista que eu agora não me recordo. Vocês recordam-se qual é? Também não me recordo. Não. Pronto, e depois ela chega, é positiva e há um relief, há um grande alívio com isso. E de facto, agora estou a ver aqui, a pensar, talvez seja uma crítica do Times, não tenho a certeza. Pronto. Esta ternura que o Linklater tem pelo seu próprio meio e também o seu respeito e pela admiração pela crítica de cinema, que, como sabemos, teve grandes figuras nos Estados Unidos,
esta é a relação que eu encontro desde logo com o Nouvelle Vague, que é um filme sobre o Godard e sobre tudo que gravitava à volta do Godard e de outros cineastas franceses que, como sabemos, grande parte deles foi crítica antes de serem realizadores. Muito bem. Pedro, também queres dizer alguma coisa sobre Nouvelle Vague ou não? Não, eu acho que os dois filmes, de certa maneira, abordam criadores ou em ação, ou melhor, a relação dos vários criadores entre si. Não é? No caso do Nouvelle Vague é a história muito bem documentada da rodagem do Acossado do Godard, não é? Em que ele documenta, de certo modo, as relações que houve durante essa rodagem, enquanto que no Blue Moon é a relação que está a acabar entre um letrista e um compositor de canções. E, portanto, nesse aspecto, parece-me que os dois filmes se respondem efetivamente. O que eu acho é que, ou pelo menos foi assim que eu senti, o Nouvelle Vague parece-me um filme que, apesar de muito bem documentado, é quase irrelevante. Ou seja, não vejo que a gente possa tirar nada de especialmente significativo sobre o papel do Godard no cinema a partir deste filme. Aliás, acaba quase por ser um feel-good movie. Quase que no fim o cinema foi feliz para sempre, digamos assim. Enquanto que aqui no Blue Moon sinto mais complexidade, ou seja, acho que talvez por ser uma cultura de que o Linklater está mais próximo, algo que ele conhece melhor, algo que não é exótico, digamos assim, e sinto que é um filme com mais consequências de sentido e mais interessante de abordar do que o Nouvelle Vague. Sim, eu também sou da mesma opinião. Eu gostei muito mais deste filme do que do Nouvelle Vague, que me pareceu um filme de um admirador da Nouvelle Vague, mas um admirador distante, fascinado quase com a Europa e com a Europa, com Paris daquela altura. E é um filme que para mim não é tão bom como este do Blue Moon. Sim. O que eu gostei mais neste último filme do Linklater foi o facto de ele querer fazer um filme sobre um letrista, usando sobretudo da palavra, ou seja, conduzindo a imaginação do espectador através da palavra. O filme é rodado praticamente sempre no mesmo espaço, como se fosse quase uma peça de teatro, mas aqui é que eu acho que há o truque do Linklater. Nunca parece a filmagem de uma peça de teatro. Ou seja, há muito cinema ali, um cinema subtil, que permite que o espectador siga o relato e as provocações, porque o protagonista tem muitas conversas com o barman e com outras pessoas que estão no bar-restaurante, e há muitas provocações, muitas conversas, e nós somos guiados por essas trocas de palavras, digamos assim, entre os personagens. Mas não temos a sensação de estarmos a assistir a uma peça de teatro. Essa acho que é um elogio que eu gostava de deixar aqui. Mas o que queres dizer com isso é que não parece teatro filmado, é isso? Exato, é certo. isso mesmo. Mas eu digo isto porque, ao mesmo tempo, eu percebo o que dizes e concordo, mas ao mesmo tempo eu tinha uma nota sobre isso. Eu sinto que, de alguma forma que estou dentro de uma companhia de teatro e dentro como se estivesse numa sala com todos eles. Acho que há um ambiente de teatro. Sim, o ambiente é fechado. Disso não há maneira de Parece escapar. Que estamos nos bastidores de um espetáculo. A mim fez-me lembrar alguns filmes clássicos americanos em que o texto era muito trabalhado. Eu lembrei-me, por exemplo, do Philadelphia Story, do George Cukor, que é um filme também com um argumento muito, muito trabalhado. Este aqui também tem os diálogos são muito trabalhados, são muito cuidados, feitos com muito cuidado. E eu acho que isso é até um cinema que estava quase a desaparecer e que ele recupera aqui, e bem, acho eu. E devo dizer que o argumentista é um tal Robert Kaplow, é excelente. Pois, aliás, eu até na altura apontei: não deixem o Richard Linklater escrever os seus próprios diálogos. Pois, sim, é óbvio que nota-se que tem aqui uma mão por trás deste texto. E para quem gosta da arte da palavra, o filme está sempre a refletir sobre as questões estéticas que o trabalho da palavra levanta, o que é muito interessante. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu mesmo, a meio do filme, estava mesmo deliciado, sobretudo quando chega a jovem atriz, cantora, não é? Sim, a Margaret Qualley. E eles têm uma conversa, não naquela sala do restaurante, mas mais numa zona mais privada. Essa cena é muito bonita. E ela está-lhe a contar a história, e ele também vai falando um pouco, e eu senti mesmo que estava a ser guiado pela conversa deles de uma maneira muito, muito profunda, porque quase como se o filme tivesse construído esse momento para nós chegarmos ali, e já quando isso acontece nós já estamos preparados para receber aquela conversa com muito mais atenção. Portanto, já não estou a procurar outras coisas no filme, porque já sei que o filme se vai passar ali e estou a ser completamente guiado pela conversa deles.
Não sei se querias dizer mais alguma coisa sobre o espaço do filme. Sim, sobre o espaço. Mas antes disso, só pegando no que acabas de referir, essa cena eu acho mesmo muito bonita. É um refúgio dentro do refúgio que é o filme. Ou seja, grande parte do filme, não sei se durou exatamente 1 hora, mas pelo menos 30, 45 minutos dura, estamos só com ele, com o Ethan Hawke, com aquelas personagens laterais, mas estamos de alguma forma num pequeno refúgio silencioso, calmo, etc. E depois é que vai chegar a confusão toda. E já depois, quando a confusão se instalou toda, não é? Já estão os convidados todos, etc., as dinâmicas sociais todas a terem lugar, temos um novo momento de reclusão, que é quando ele e a jovem atriz vão para esse recanto, não é? E é muito bonito. E depois ele paga meia dúzia de centavos à senhora do bengaleiro para ir lá para dentro. Ela gosta muito dele, etc. Mas e esse momento que eles têm aí, em que ele está perfeitamente encantado com aquela ninfa, que é o que ela representa, não é? Ela representa a vitalidade, a energia, a beleza. E quando eu aqui digo beleza, é beleza mesmo em termos estéticos, não é na sua beleza enquanto mulher. Porque ele diz mesmo isso, essa frase é muito bonita. Quando ela a certa altura lhe pergunta que ouviu dizer que ele seria homossexual, e ele diz, já não me lembro exatamente da sequência toda da conversa, mas vem no decorrer dessa questão, e ele diz, eu amo a beleza. Sim. Ele não diz isto tudo, mas eu não amo homens nem amo mulheres, eu amo a beleza. E isso é muito bonito, a forma como isso acontece, e é uma coisa um bocadinho fora do nosso tempo. É reconfortante ouvir novamente um sentimento desses. A beleza pela beleza, as coisas grandes e belas, porque vivemos num mundo de tanta fialdade, no sentido de conflitos maiores e pequenos, enfim, de barricadas, e de facto esta coisa pura da beleza, just for the sake of it, não é? É muito bonito. Não sei se podemos acreditar completamente naquilo que ele está a dizer. Não sei mesmo. Ou seja, eu parece-me que... Relativamente à sexualidade dele? Não, eu não estou a dizer que ele não seja homossexual. Não. Mesmo em relação a essa frase, não é? A gente sabe que as frases normalmente calam mais do que o que exprimem, não é? Não sei, eu senti-o como uma personagem muito feminina, e nesse aspecto o Ethan Hawke é absolutamente extraordinário no bom gosto com que dá essa feminilidade. Com certeza. Não é? E não consegui perceber, não consegui mesmo, e acho que nesse aspecto o filme é muito delicado e misterioso, qual era realmente o teor daquela relação entre ele e aquela rapariga, não é? Também há ali uma componente vampiresca, como se ele fosse buscar histórias para as músicas na vida dos outros também, não é? E portanto ele quer saber mais sobre a vida dela, inclusive sobre a vida íntima. E eu acho que ele depois quer usar aquilo como material para as próprias letras, para a própria criação dele. Portanto ele está sempre muito atento ao que os outros dizem. Sinto um bocadinho desesperado em termos sentimentais. Sim, claro. Não está um bocadinho. Está completamente desesperado. Não é? E acho que há ali quase... Há ali um contraste entre um homem de festa, né? Porque ele está no fundo a organizar uma festa mais tarde. Não sei se lembram disso. É um ser profundamente frágil. Ou seja, vai ter as pessoas todas lá em casa, mas no fundo é um personagem solitário. Sim. Não, eu acho que nem estamos... Eu percebi o que tu disseste sobre a beleza. O que eu estou a dizer é que não sei se é assim um sentimento tão simples que ele está a exprimir, ou se há ali coisas um bocadinho mais sombrias por baixo. Não sei. Acho que o filme é delicado. E esta questão ainda não tínhamos falado, porque também acho que de alguma forma está subentendida. Ele é um ser profundamente sozinho, frágil, volátil, capaz de ser altamente venenoso e depois de ser magnânimo. Mas, portanto, quando ela lhe responde, eu não estou a dizer que não estou a dizer que ele com essa pergunta quer de alguma forma esconder a sua sexualidade, etc. Não é nada disso. Mas quando ele diz isso, eu acho que essa frase de facto é verosímil, vindo dele, por tudo o que ouvimos antes. Ele de facto é um homem que
como é que eu ia dizer? Que afeições pessoais à parte, é um homem profundamente erudito, profundamente culto e amante da arte, não é? Da palavra, da sentimentalidade, isso para mim é muito bonito, porque isso há poucas figuras assim hoje. Mas não sei se querias dizer alguma coisa, Pedro, senão eu vou ao espaço outra vez. Não, continua. Eu só ia acrescentar que, de facto, este é um filme do espaço e da palavra. Do espaço, porque se passa praticamente num só decor. Há duas cenas. Uma, quando ele está na rua, quando vemos a noite em que ele, entretanto, morreu. Essa cena acho que é desnecessária. Bem como aqueles comentários no fim, acho que sobre o que é que acontece. Sim. Acho tudo aquilo. Sim, não está lá a fazer nada. Não está lá a fazer nada. E há uma cena do início que eu até gostava de rever, à luz depois do que conhecemos, quando ele está com a mãe a assistir ao espetáculo. Não sei se recordam. Uma recordação. Pronto. Passado um pouco tempo depois daquilo, eu soube que isso também contribuiu muito para a sua decadência. A mãe dele, de quem ele era muito próximo, faleceu. E ele passou por um período muito difícil. Sobre o... Desculpa, que estou-me a esticar. Sobre o espaço e a palavra. A palavra quase não há ação, não é? No sentido convencional. Há muito pouca ação. Todo o filme vive de diálogos e de monólogos, porque muitas vezes, mesmo quando ele está, entre aspas, dialogar, por exemplo, com o barman, aquilo não é uma conversa, é um monólogo, e o barman ouve isso. Nesse sentido, é um filme anacrónico para os nossos dias. E por isso é que muita gente que viu o filme, que eu conheço, me disse que tinha achado o filme aborrecido, que até tinha desistido da mãe, etc. Porque, de facto, é um filme... volto ao que disse antes, não é? Aqueles primeiros 30, 45 minutos são de pura palavra, do verbo, e é um filme que investe decididamente sobre isso. Não se vê muito. Aliás, nunca se falou, comunicou, publicou, divulgou, fotografou tanto, mas os filmes não é cada vez mais, mas nos filmes fala-se pouco hoje em dia, não é? Nos filmes, pelo menos, enfim, nos filmes dos grandes circuitos, não há muito tempo para a palavra. O que é que seria hoje de um filme do Dreyer ou do Roman? E dito isto, eu nem sou, o Daniel sabe disso, nem sou um grande apreciador do cinema falado, grosso modo. Eu também acho que aqui há uma coisa diferente. Por exemplo, o Tarantino, que tenho a certeza que tu és admirador, é um cineasta da palavra, não é? É um grande dialoguista, só que aí a palavra aparece diluída um pouco no contexto. Aqui não, está tudo concentrado. Sim. Para a gente se concentrar na palavra. Peço desculpa por repetir a palavra. Está tudo ali focado na palavra, e é por isso que a gente a sente com mais peso. Sim, sendo a vida de um letrista, eu acho que isso ainda é mais... Tem todo sentido. Por acaso é interessante que fales nisso do Tarantino, porque quando eu era mais novo e, sei lá, quando comecei a ver os filmes de Tarantino, como toda a gente começa, eu adorei aquilo, sim, sobretudo. Hoje em dia o que eu gosto mais no Tarantino são os filmes menos verborreicos, por acaso. Por exemplo, o meu filme preferido dele continua a ser o com a Pam Grier. Como é que ele se chama? Não sei, agora também não lembro do nome. Tinha de acontecer. Daquele cá já me lembro. Tem aquela entrada fabulosa com o Bobby Womack a tocar e ela no aeroporto. Pronto. E é um filme com poucas cenas longas e extensas de diálogos. É um filme mais de atmosfera, de alguma ação também, de cenas estranhas. Enfim. Quanto ao decor, só para terminar, o filme é quase uma screwball comedy, porque está quase todo concentrado num espaço e há imensas portas a abrir e a sair, personagens que saem de um sítio e que vão para outro, mas sempre no mesmo espaço físico. E o facto do decor ser tão exíguo também dá, a meu ver, esse ambiente de peça de teatro. Isso é interessante, até porque nesta exiguidade o Ethan Hawke consegue ser com o corpo, que é um corpo limitado, porque ele já tem alguma idade, tem algumas limitações, mas consegue ser altamente expressivo, não é? O corpo dele, eu há bocado disse que ele consegue tanto ser repulsivo como magnânimo,
isso o corpo dele também responde a isso. Quando ele é repulsivo, quando manifesta ciúmes, maus sentimentos, enfim, o corpo dele também é quase assim meio reptiliano. É a questão da altura, não é? Porque o Lawrence Hart tinha 1,52 m e o Ethan Hawke é uma pessoa, não sei qual é a altura do Ethan Hawke. É alto, eu também vi isso. Será alto. E ele foi, quando eu vi o Linklater falar antes do filme estrear que tinha escolhido o Ethan Hawke e que tinham usado algumas técnicas para ele não parecer tão alto, eu achei estranho como é que eles conseguiram fazer um filme todo com o ator assim. Mas depois descobri, ao ver o filme, que o filme se passa sempre no mesmo sítio, acaba por ser mais fácil gerir isso. Mesmo assim, acho que também está bem conseguido. Acho que nunca se percebe essa diferença de altura entre o personagem e o ator. Pedro, tu queres falar um pouco da dupla também, não? Sim, eu sou um gajo anacrónico e, portanto... Da dupla do Richard Rodgers e o Lawrence Hart. Compositor. Eu, enquanto gajo anacrónico, gostei mesmo muito do filme. Acho que foi dos filmes que gostei mais recentemente, acho eu. E achei muito interessante. Primeiro, acho que é um musical oficioso, ou seja, estás o filme todo a ouvir um piano com música de fundo e uma voz a falar, ou seja, é quase como se fosse spoken song ou qualquer coisa assim, não é? Sim. O que eu acho engraçado. E depois acho que aquela relação entre um letrista que quer ser sobretudo genuíno e provocador e dizer a verdade e um músico que daquilo que a gente conhece no filme quer ser sobretudo profissional, não é? É o que a gente conhece dele. Não quer dizer que ele não possa ter outras dimensões, não é? Acho engraçado porque a gente imagina que numa canção a gente põe a música num prato da balança e põe a letra no outro prato da balança e aquilo fica equilibrado. Mas se calhar não é assim. Se calhar muitas vezes não é nada disso. Às vezes é a música que está mais para baixo, outras vezes é a letra. Portanto, achei isso engraçado do ponto de vista do processo criativo. Acho também uma reflexão engraçada sobre os trabalhos em duo também. Acho que falamos disso num programa qualquer recentemente, já não me lembro. Sim, falaste da Margarida Cordeiro e do... Sim, não é? Como é que será essas dinâmicas, não é? Acho que isso é engraçado. E também acho que aqueles os dois são um casal oficioso, ou seja, é um casal não assumido. E aquela separação é dolorosa. Casal? Não. No sentido afetivo. No sentido profissional. Ou seja, eu acho que aquela separação não é apenas... Exato, é quase um divórcio. Sim. Bom, eu em relação à questão, estavas a falar da letra e da música que tentam equilibrar, não é? Quase numa balança, eu li que o Lawrence Hart, porque era um boémio, deixava quase sempre as letras para o fim, portanto a música era composta quase sempre primeiro, ele depois juntava a letra e muitas vezes em cima do... Devia ser às últimas sempre. Em cima do prazo. Não sei se é sempre assim, mas também é interessante saber qual é que era a dinâmica deles e pelo que eu li, era primeiro compunham a música, o Rodgers compunha a música e depois ele faria a letra. Uma música que eu gosto bastante, não sei se vocês também partilham deste entusiasmo, é My Funny Valentine, que é um daqueles clássicos. Sim, eu sempre gostei muito dessa música e quando vivi em Inglaterra comprei um livro que tinha textos sobre diversas canções populares e um dos textos era sobre o My Funny Valentine e era escrito por um jornalista inglês chamado Gill Smith. Ele dizia que o My Funny Valentine era a canção de amor para os excluídos do amor. Uma área de captação muito grande, dizia ele com uma brincadeira. Pois é. Eu não sei se é uma canção para os excluídos do amor, acho que não é só, mas é de facto uma canção peculiar porque não é uma canção que elogia o parceiro, não é? O teu cabelo é magnífico, os teus olhos são lindíssimos, é precisamente o contrário, não é? E mesmo a nível da escrita dos versos, da poesia, é interessante porque ele usa coisas que à partida não seriam adequadas a uma boa letra. Por exemplo, rimas com a mesma palavra. Ele começa My Funny Valentine, Sweet Comic Valentine, repete a mesma palavra várias vezes. Ou Don't change a hair for me, not if you care for me. Repete ali o for me. Portanto, todas as coisas que não se devem fazer, ele faz. E eu acho isso interessante. E percebe-se que ele é... No filme também se percebe isso, é uma personagem excessiva, mas não sentimentalista. Ele, aliás, uma das críticas que ele faz ao novo parceiro do Rodgers é o facto das letras serem um bocado sentimentais e está sempre a brincar com o facto de Oklahoma ter o ponto de exclamação. Ou seja, mas ele responde-lhe bem, o outro, quando ele lhe diz isso. Ele cita logo, agora não me recordo, mas o ex-colega, quando ele lhe fala no sentimentalismo, ele diz assim, então, invoca várias obras inquestionáveis, fabulosas. Onde está aí o sentimentalismo? Não está aí? Tu não gostas dela?
Sim. Mas eu acho piada esse contraste, no fundo, entre esse lado excessivo, mas ao mesmo tempo... Ele é um grande boémio, não é? E uma personagem desorganizada, mas é um profundo conhecedor da literatura, acho eu. Sim. Não é? Sim, e por exemplo, no My Funny Valentine, deixa-me só terminar aqui com outro verso que também é muito conhecido, que é aquela linha que ele começa por dizer "Your looks are laughable", portanto o teu aspecto é risível. Logo aqui é uma característica que normalmente não aparece nas canções de amor. E depois diz "unphotographable". Isto é uma palavra enorme, que também é péssima para ser usada numa canção à partida, mas que, ao esticar pela linha melódica completa, torna a canção extraordinária, na minha opinião. Eu gosto muito desta letra por usar coisas que à partida seriam más para uma canção e que funcionam na perfeição neste tema. Não sei se querem juntar mais algum comentário final. Sim, antes de passarmos para uma coisa muito para o rápida. filme. Uma só sobre o Casablanca, de que eles falam logo no início do título, e a obsessão dele com aquela linha do Casablanca. Nobody ever loved me that much. Que isto é no fundo uma busca de vida. É a busca de vida desta personagem, de Lawrence Art. Que gostem dele, de que o acarinhem. Isso é muito comovente. Concordo. O que também é muito comovente é que no final do dia toda a gente lhe rouba alguma coisa. O escritor, o E.B. White, que se junta ao que está lá no bar a certa altura, e eles começam a falar, e a certa altura o Art conta-lhe um episódio, um sonho que ele teve sobre um rato e etc. E o E.B. White depois vai ser o escritor do Stuart Little, e foi a esse sonho que ele foi buscar essa ideia. Por outro lado, o Rogers rouba-lhe a miúda, não é? E o miúdo, aquele miúdo que aparece no fim, desconcertante, que é o protegido do Oscar Hammerstein, rouba-lhe a pouca autoestima que lhe restava quando o Hammerstein diz: "Este é o grande Lawrence Art que escreveu não sei o que mais." E ele diz: "Não é mau." E vai-se embora e vira-lhe costas. E ele só conhece, a única canção que ele conhece é o Blue Moon, não é? Que nem sequer é preferida do Lawrence Art. Portanto, este é um ser já de si extremamente frágil e que no final desta noite, pronto, não sabemos como é que correu depois a festa que ele ia dar em casa. Nem sei se iria haver festa alguma. Se querem que eu vos diga. Eu acho que não. Aquilo era mais uma fuga para a frente para ver se, eu também acho que não. se ficava com alguém naquela noite, se tinha alguma companhia. Mas ele, no fundo, sairá deste bar roubado. E isso é triste, é comovente e é bonito. Não sei se posso dizer só uma coisinha rápida, porque por causa de algumas confusões que hoje há sobre o que é ser ator ou não ser ator. O Ethan Hawke é um ator assumidamente heterossexual, está aqui a fazer um papel de homossexual muito bem feito, enquanto que o Andrew Scott, que faz o papel do compositor, é um ator homossexual assumido e está a fazer aqui um heterossexual muito bem feito. Portanto, uau, não sabia. Acho interessante isso. Não sabia. Sim. Muito bom. Entretanto, lembrei-me do filme do Tarantino, chama-se Jackie Brown. Jackie Brown. E a Margaret Qualley, convenceu-vos? Eu tenho uma resistência com esta atriz. Não... Acho que o papel dela é muito fugaz e acho que ela está muito bem naquele papel. Eu gostei. Enfim, mas isto já vem de outros filmes, de outros trabalhos que ela tem feito. Eu acho que há acho que é um daqueles fenómenos de... É como o Timothée Chalamet. Eu sei que tu gostas dele, Pedro. Eu acho que... Ao ouvir o episódio anterior, tu falaste bem no Tom Cruise e no DiCaprio. O Tom Cruise, eu acho que o Tom Cruise é um tipo que eu admiro. Não é um ator que eu gosto, mas admiro, acho que é um tipo com muito trabalho. É um ator de trabalho. O DiCaprio, também o sendo, naturalmente, obviamente, mas é um ator que tu vais ver os filmes todos dele e ele não sai do mesmo registro. Acho que é um ator com muito pouca elasticidade. Há tempos tive o desprazer de rever o The Beach na televisão, que foi um filme que eu tinha adorado quando tinha visto o pai com 17 ou 18 anos. E vê-lo nesse filme é mais bonito no sentido em que é mais jovem e aquilo está tudo à flor da pele. Mas é um ator... Vê-lo nesse filme e vê-lo agora, ou no Lobo de Wall Street, é ver o mesmo ator sem
sem nenhum arrobo, sem nenhum... É um ator que para mim, enfim, isto, claro, bem sei que toda a gente acha que o DiCaprio é um grande ator e eu respeito isso, mas de facto para mim é um... E a Margaret Qualley também acho isso. É uma atriz de facto muito dinâmica, que vem fazendo muitos filmes diferentes. Ela deu o salto para a ribalta, digamos assim, com o Tarantino, com o Once Upon a Time in the West, acho que era assim. Em Hollywood. Em Hollywood. Isto não está fácil com os títulos do Tarantino. Hollywood é no West. É no West. E depois fez aqui há um ano ou dois o filme Escândalo com a Demi Moore. O Substance, mas de facto a mim não me convence. Acho que é uma atriz eu acho que neste filme de pouca nuance. Ela esteve bem, na minha opinião, mas sim, se calhar num papel que exija mais. É uma atriz sem segredos. Não vejo ali sombras. É uma coisa muito. Sim, mas até isso eu acho interessante no filme, porque se calhar a maneira como ele estava a falar daquela mulher prometia mais do que depois aquilo que nos é servido através dessa atriz. Portanto, esse casting acho engraçado. Sim, ela no fundo está a ser idealizada por ele, portanto o facto dela não cumprir essa idealização segundo aquilo que tu achas até pode funcionar, não? Não é bem isso? Não tem nada a ver com a idealização. Estamos a falar da atriz, não é? Estou a falar do gosto pela atriz ou não? Sim. Da atriz. Escolha sim, eu sei. O trabalho dela. Ok. Então vamos agora deixar a América do Norte e seguir para a África. A segunda parte deste episódio será dedicada ao filme Balan 3, um documentário, ou falso documentário, já lá iremos, do realizador português Ico Costa, rodado em 2019, num bairro de uma cidade no sul de Moçambique, Inhambane. O filme é uma sequência de pequenos quadros vivos que nos vão permitindo conhecer o cotidiano dos habitantes daquele território. Francisco, não sei se queres falar das virtudes do filme, para começar. Sim, eu gostava só de fazer um ponto prévio. Falar deste filme implica, a meu ver, falar obrigatoriamente de um acontecimento do ano passado, quando o filme foi selecionado para o Indie Lisboa, festival onde o Ico Costa, no ano anterior, ou há 2 ou 3 anos atrás, tinha ganho o prémio máximo do concurso. O Ico Costa é realizador, é produtor e tinha este filme e um filme por ele produzido, mas realizado por uma realizadora, Inês Alves, o filme Inha Balila, que estavam selecionados para o festival. É sabido que nas redes sociais começou então a correr uma denúncia anónima, alegadamente de uma mulher, fazendo referência ao facto de o realizador Ico Costa ter sido um agressor doméstico, de ter abusado dela, etc, etc. Ora, o que é que o Indie Lisboa fez perante isto? Retirou, pura e simplesmente, o filme do Ico Costa e o filme da outra realizadora, que nem tinha nada a ver com o assunto, simplesmente o filme tinha sido produzido pela produtora do Ico Costa, retirou-os imediatamente de concurso. E os filmes foram assim apagados do festival. Recentemente, não sei se acompanharam, as últimas investigações da polícia apontam, ou é já quase uma certeza, segundo constam das notícias que foram transmitidas, que tudo não passou de uma grande mentira e que, na verdade, quem terá feito essa denúncia até será um homem do meio artístico, eventualmente movido por invejas, por vendetta, etc. Seja o que for. O que é de facto aqui incrível, eu gostava de sublinhar, é a posição de um festival de cinema que, ao arrepio das mais básicas noções da presunção de inocência, entende que só porque há uma denúncia anónima a correr numa rede social chamada Instagram, que isso autoriza a que se proscrevam pessoas. E isso, para mim, de facto, é lamentável. E digo isto independentemente das últimas diligências que vêm dar conta de que até terá sido um homem que foi mentira. Independentemente disso, ou seja, passado este ano, se descobrisse que era tudo verdade, independentemente disso, no momento em que a
a denúncia foi feita, um festival tem o direito, obviamente, de remover um filme, se assim o entender, mas pelo menos tem de fazer uma muito maior ponderação, tem de ter outra sensibilidade e, a meu ver, isso é que é o fundamental. Nunca pode, de facto, atirar a presunção da inocência para baixo do autocarro, como se costuma dizer. E, portanto, isso é lamentável. Falando agora de coisas interessantes. O filme. Eu acho que é, desde logo, um filme corajoso. E porquê? Porque é um filme que, tendo consciência de que está a documentar e a retratar o outro, ou seja, uma comunidade do qual o autor do filme é distante no sentido em que não pertence àquele país, de que é um estrangeiro, um estranho, está de fora e entrou e está com as pessoas do filme, não procura retratar o outro como um modelo de virtudes, que é uma coisa que frequentemente acontece no filme etnográfico, entre aspas, ocidental. E é uma coisa, então, nos nossos tempos, por demais. Ou seja, o filme procura olhar para esta comunidade, no caso moçambicana, tal como ela é, com todas as suas idiosincrasias, mesmo as menos agradáveis, as menos simpáticas, as mais censuráveis, como, por exemplo, os lives e os momentos machistas ou misóginos que por aqui ou por ali vão passando. E que não só estão neste filme, não só estão neste filme, como estão nas curtas anteriores do Ico Costa, também passadas em Moçambique. Não sei se as viram. Isso, para mim, é algo que me inspira logo um grande respeito por quem filma. Porque o que se vê normalmente, de facto, em filmes do género, é um deslumbramento e uma ingenuidade de quem filma em querer fazer um retrato dos seus retratados como, no fundo, como seres quase perfeitos, em oposição à comunidade e ao sítio de onde vem o realizador. Eu estou-me a fazer entender, não estou? Pronto, e eu acho isso desonesto e não só ingênuo, de facto às vezes é mesmo desonesto. Sabemos das boas intenções que presidem a este gesto, sabemos, mas isso de facto isso não honra o rigor e a complexidade das próprias pessoas que tu estás a filmar. E, portanto, se queremos fazer um filme sobre algo que não nos é totalmente familiar, que desconhecemos, devemos fazê-lo abrangendo essa complexidade toda, não tendo medo de a tratar. Estamos a fazer um filme, não estamos a fazer um cartão de visitas da bondade e da perfeição de uma determinada realidade. Isso para mim é que é um gesto verdadeiramente humanista, empático e de alteridade. Claro que muitas vezes fazer isto não vai agradar a muita gente, mas para mim esse é que é o cinema que interessa. Eu recordo que, por exemplo, na curta dele, na curta do Ico Costa, numa delas, a certa altura, há mesmo um rapaz que diz qualquer coisa, está a falar que esteve com uma rapariga e ele diz esta frase: eu droguei-a toda. É uma frase assustadora, horripilante. Embora depois vemos que o que se passou entre eles não terá sido assim. Ou seja, terão estado apenas a fumar uns charros. Pronto. E que depois não se percebe se tiveram relações ou não, mas dá a ideia que terão sido consentidas, etc. Mas a frase assim, de facto, e há mais momentos como este, mas isto é que é, de facto, entrar numa comunidade, seja ela qual for, e olhar para ela com olhos de ver. Pedro, não sei se queres falar da presença do corpo neste filme, que é bastante forte. Sim, eu estou de acordo com o Francisco. Aliás, estava a pensar naquilo que ele estava a dizer e estava-me a lembrar do que estávamos a falar há bocado. O Richard Linklater, quando foi para Paris, foi com um ponto de vista exótico e isso que estavas a criticar em algum cinema etnográfico. Pronto, mas não quero voltar atrás de maneira nenhuma.
Sim, eu achei o filme interessante. Eu vi-o em computador, o que para mim equivale sempre a não ver. Porque para mim a sala de cinema é que dá realmente a potência certa do filme. E portanto fiquei assim um bocadinho perdido entre... ou seja, acho que ele nas curtas não consegue aquela síntese rápida que uma curta tem de conseguir, enquanto na longa senti um bocadinho cansado ao fim de algum tempo. Portanto, acho que pareceu-me haver ali algum problema de gestão do tempo que ele com certeza já terá resolvido melhor noutros sítios ou irá resolver melhor posteriormente. Mas achei um filme muito interessante. Começa quase por parecer um filme sobre o trabalho. Uhum. E de repente estão numa... Não sei exatamente o que é que estão a fazer e começam a falar sobre sexo. Não é? De forma muito subtil. Então, começa a dizer: tu queres entrar e sair. Era isso. Eu tinha uma nota sobre isso. Assim no Endo. Se é subtil ou não, isso depois já depende. Naquele momento é porque nós não sabemos que o filme vai ser todo sobre sexo. Retrospectivamente não é, eles mas na altura... Eles estão numa banca, não é? E de repente tem que entrar e sair. Tu pensas que é só entrar e... E depois a certa altura um deles diz: esse é que é o espírito. Eu ia pegar nesse... Esse é o primeiro inuendo, é fantástico. Sim, mas realmente a pessoa não sabe exatamente o que é que ainda... E depois o filme todo é as pessoas a falarem sobre o corpo. Mesmo aquele personagem que a gente não sabe se há de chorar ou se há de rir, que tem 350 doenças. Não sei se lembram de um senhor que está num... Qual? Espanhol ou sul-americano, não é? Que ele fala... Sim, está ali sim. A declinar as doenças todas que alguma vez teve, as dores... Sim. Extraordinário. É um catálogo... É um catálogo de maleitas, sim. Isso acho engraçado. E, de facto, faz-me sentir um pouco mais normal, no sentido de que, de facto, uma comunidade ali em Moçambique, num sítio onde eu nunca fui à África sequer, não é? É uma comunidade que pode existir exatamente aqui, em que as pessoas têm o mesmo tipo de... Como é que eu dizer? De convivialidade, não é? Que é semelhante, e nesse aspecto achei interessante. E acho muito interessante também, só para terminar a minha intervenção, a escolha dos pontos de vista que às vezes ele faz. Por exemplo, naquela conversa das mulheres no cabeleireiro, em que elas estão a falar também de coisas bastante explícitas, Sim. Andamos sempre à volta ali do rosto de uma menina, a quem estão, acho eu que é uma rapariga muito novinha. Não, esse é o ponto. É um rapaz. É um rapaz. Eu estava a ver isso e estava a pensar: os rapazes vieram todos cortar o cabelo no cabeleireiro a ver estas conversas. Então ainda é mais interessante. Pois é. Mas já não me lembro muito bem, mas acho que é um rapaz. É um rapaz. Pronto, mas o que eu estou a dizer aquilo é que é uma educação sentimental. É isso. Aquilo parece uma educação sentimental, mas o que eu acho piada é o plano em si, em que tu vês o rapaz e depois tudo à volta está ligeiramente desfocado, o parcial, não é? Sim, e por outro lado, naquele plano muito interessante também da música, não sei que música é aquilo, heavy metal ou qualquer coisa assim, em que tu vês tudo através das costas de um homem branco. Sim. Não é? E com uma t-shirt a dizer Black Sabbath. Sim. Pronto, acho que ele, ou seja, não é nada ingênuo a filmar. Acho que a escolha dos pontos de vista estão muito bem preparados, isso nota. Aliás, ele diz que filma em película precisamente para ter mais cuidado, para ter mais cuidado com as decisões que vai fazer. Uhum. A propósito do miúdo no cabeleireiro, uma coisa que se nota ali é o lado intergeracional daquela comunidade. Portanto, estão os adultos, estão as crianças, e as crianças ouvem as conversas dos adultos, participam nas atividades dos adultos, digamos assim. Isso é uma coisa que, entretanto, se perdeu, não é? Já não sei com quem é que estava a falar no outro dia, a roupa de antes era parecida, as crianças vestiam-se de maneira parecida com os adultos, também ocupavam a mesa dos adultos com mais frequência. Hoje em dia há muito mais separação na nossa civilização entre o mundo dos adultos e o mundo das crianças. Sim. E nesta comunidade essas fronteiras estão muito menos bem definidas. Há muitas crianças, pessoas de diferentes gerações a participar nas mesmas atividades. Agora, eu não sei se vocês olham para o filme como sendo um filme documental, porque é óbvio que ele deixa as costuras da ficção muito, muito visíveis. Há aquela cena muito bonita, que é uma cena de um casal que está no quarto do rapaz,
e ele está a dar o primeiro beijo e a abraçá-la pela primeira vez. Aquilo tem que ser encenado, é impossível, não é? Aquilo ser espontâneo, não é? Ele pode ter falado com eles, tentar perceber como é que eles se conheceram e tentar ensinar, porque é impossível estar ali naquele momento se não tivesse previamente falado com eles. Portanto, ele mostra aí, claramente está a criar ali momentos de ficção que podem ter pontos com a vida real, mas seja como for, ele não esconde isso, porque aí é claramente visível. Mas há outros pontos do filme em que... Sim, é uma tradição do filme, documentário Paredes Meias com a ficção, onde é deliberada a intenção em confundir isso do ponto de vista da percepção do espectador. Sim, mas eu acho que ele aqui ele não tenta esconder quase nada. Ou seja, ao introduzir estas cenas em que isso é tão óbvio, depois a maneira como nós olhamos a partir daí para outras cenas é completamente diferente. Ele sabe que o espectador vai reagir assim. Porque se aquilo está filmado de uma maneira muito documental, do princípio ao fim, tu sabes que aquilo pode ter sido montado, ou ensaiado, encenado, mas tens sempre ali uma dúvida. Sim, mas o Flaherty, que está no início da história do documentário, digamos assim, sim, já confessou quem ensinou. Eu não estou a dizer que seja inédito. Eu só estou a dizer que a partir do momento em que tu vês certas cenas no filme, tu as que vês a seguir já estás a ver com outros olhos. E eu acho que ele não tenta esconder isso. É a sensação que eu li sobre a maneira dele trabalhar. Acho que ele escreve uma espécie de argumento, chega lá e trabalha com as pessoas e destrói o próprio argumento de acordo com aquilo que as pessoas, com o feedback que aqueles atores não profissionais lhe dão. Mas ele diz que começa que ele vai para lá já com um argumento? Sim. Mas como um argumento de ficção? Não sei que ele vai já com alguma coisa previamente escrita que depois destrói, acaba por unificar por completo. Mas eu acho que isso se nota um pouco no filme. Talvez não desde o início, porque ao princípio uma pessoa não está a perceber exatamente o que é que está a acontecer, mas há uma outra cena-chave que muda um pouco a percepção do espectador. Pelo menos a minha percepção mudou. Eu não estou a dizer que o filme fique melhor ou pior por causa disso. Sim. Eu queria só perguntar uma coisa ao Pedro antes de continuarmos, porque tu tinhas-me falado de que o filme também te tinha interessado porque ao retratar a normalidade do dia-a-dia, de que isso poderia ser mais político do que outro tipo de abordagens. Eu achei interessante isso quando o referiste. Achas que podes trazer para aqui? Não sei muito bem como explicar isso. Mas então, já agora tomava aqui uma outra referência, uma coisa que eu li no Jornal Público do jornalista Manuel Carvalho, que disse que este filme talvez não pudesse ser qualificado como documentário porque não mostrava a miséria de Moçambique. E eu gostava de dizer ao Manuel Carvalho, que com certeza será um excelente jornalista, que um documentário é a escolha de um ponto de vista como outro filme qualquer. Claro. Os quatro linhas do enquadramento cortam a realidade tanto num documentário como numa ficção. Nesse aspecto não há diferença. A gente pode achar que é um documentário melhor ou pior, um documentário mais honesto ou menos honesto, ou pode achar que é uma coisa híbrida, como está aqui a sugerir o Daniel, e ainda bem que o é. É uma coisa com um género ligeiramente indefinido. Embora a escolha do ponto de vista também possa ser criticável, não é? É isso, é o que eu digo. Podemos dizer que... Ou seja, não podemos dizer que porque o documentário não fala daquilo que o jornalista iria lá falar, não é um documentário pura e simplesmente. Eu acho essa ideia estapafúrdia. Estapafúrdia mesmo, pronto, e de quem não leu o suficiente sobre cinema. Pronto. E o que eu quero dizer é que, quando eu quero dizer político... E não sei muito bem se vou conseguir explicar o que eu quero dizer. É precisamente porque se fosse um jornalista para lá, iria dar provavelmente a mesma imagem que a gente já conhece de há não sei há quantas reportagens sobre aquela comunidade. Não é? Deve haver estudos sociológicos sobre a visão do mundo que os jornalistas nos dão e que não é assim tão variada quanto isso. E este documentário dá-nos uma imagem de uma comunidade que também tem o seu lado solar, obviamente, não é? Celebratório, exultante. E que isso, se calhar, nos aproxima mais dessa comunidade e faz-nos vê-la de forma mais justa do que se for o clichê habitual de vermos a miséria, às vezes até de forma ligeiramente pornográfica, como a gente sabe que às vezes... Claro, e concordo inteiramente com o que tu disseste, isso levar-nos-ia... Portugal também tem miséria. Portanto, agora se viesse aqui um
um cineasta moçambicano ou... Não precisa que nós temos bons cineastas a filmar a nossa miséria. Não, mas estou a brincar. Sim, também é verdade. Não, mas no sentido de ter um olhar externo, não é? Sim, o Ico Costa português vai a Moçambique. Portanto, ou um cineasta tailandês, ou etc., e que viesse a Portugal, ele estava obrigado a fazer um documentário sobre a saudade. Sobre a saudade, ou sobre o fado, ou sobre... Não, voltando aqui, ou sobre a miséria que também existe em Portugal, a gente a passar fome, que não tem um teto onde viver. Não teria. Ele faz o filme que entender. Isso para mim, embora as pessoas... a escolha do ponto de vista, como tu estavas a falar, para mim isso é uma coisa sagrada no cinema. Depois o filme pode ser melhor ou pior. Exato. Mas há muita gente que às vezes reage mal a filmes estrangeiros sobre o próprio país, não é? Porque tem uma ideia do que é que o país deve ser lá fora, e depois se vem alguém filmar. Eu só queria dizer uma coisa, Pedro. Eu acho muito interessante o que tu disseste, e isso, por exemplo, isso a mim e a muitas outras pessoas com quem já falei disto, é o que me afasta, por exemplo, de alguns filmes do Pedro Costa. Devo dizer que eu respeito e considero muito o trabalho do Pedro Costa, embora não seja um cineasta lá de casa. Os filmes que eu gosto mais dele até são os primeiros, ao contrário de toda a gente. E porquê que eu digo isto? Porque, de facto, o ponto de vista que ele escolheu para os filmes dele, que lá está, é totalmente legítimo, para mim é inquestionável, é o dele, e eu respeito e cá estarei para o ver. É um ponto de vista que, incidindo também sobre uma comunidade específica, neste caso também africana, no caso cabo-verdiana, em Portugal, é um ponto de vista altamente restritivo e confinado a uma visão. No caso, bastante sombria, lúgubre. Obviamente não é só isto, mas em grande parte é. E eu sempre senti isso em relação a essa abordagem. Ou seja, a comunidade cabo-verdiana pode ser olhada como qualquer outra, aliás, mas a comunidade cabo-verdiana aqui no país, então se conhecermos cabo-verdianos, como é o meu caso, e também será certamente o vosso, pode ser percepcionada, vista, tratada nos antípodas da forma como o Pedro Costa faz sempre o seu cinema. Com cor, com luz, com exaltação, com festividade, com beleza. E portanto, percebo aquilo que tu referes quanto à ideia de que, de facto, um ponto de vista é só um ponto de vista, mas... Não queria pensar assim também, que eu acho que se deve omitir, não é? O que é feio e negro, não é? Claro que não é? Mas sim, eu também sinto às vezes isso um bocadinho no Pedro Costa, que em todo caso é um cineasta essencial dos últimos décadas, não é? Com certeza. E do ponto de vista do tratamento da luz, deve ser dos cineastas mais imaginativos do presente. Mas sim, às vezes sinto-me também um bocadinho entorpecido por tanta tristeza. Negrume. Sim. Este filme é o oposto disso. Há aqui uma alegria, uma vitalidade em quase todas as cenas. Claro. Até às vezes... eu não quero dizer excessiva, mas é mesmo... É vibrante ver o filme. Eu acho que é vibrante às vezes, porque as pessoas estão tão alegres, tão vivas quando falam, quando dançam, quando estão no seu trabalho, nas suas atividades de lazer. É de facto extraordinário. Sim, e quem já esteve, viveu, passou uns tempos em países africanos, sente isso tudo. E depois sente isso tudo e sente o resto, obviamente. Sim. Há tudo, como qualquer pessoa que vem a Portugal também sentirá uma série de coisas. E mais uma vez, voltando ao cinema do Pedro Costa, por exemplo, quem já esteve em Cabo Verde é estar na Lua e estar na Terra, não é? Mas isto não é uma crítica, é só dizer que de facto as realidades são multímodas e os pontos de vista também o são, é natural. Deixa-me só dizer que eu acho que há imensa crítica de cinema, até acho que é uma espécie de epidemia a crítica de cinema, e acho que devia haver um bocadinho de crítica de jornalismo.
Uhum. Ou seja, o jornalismo devia ser pensado mais criticamente, a começar por eles mesmos, mas até pela sociedade em geral. Acho que um bocadinho mais de crítica do jornalismo também fazia bem. Há quem o faça, há pouco, estou-me a lembrar do António Guerreiro no Público. É verdade. É dos poucos É que o verdade. faz. E quem fez muito isso, também, não tanto, se calhar não tanto jornalismo, mas também mais publicidade, mas o jornalismo também foi o Roland Barthes, fez muito isso. E de facto isso faz um bocadinho falta, sobretudo neste tempo, porque o jornalismo passa por uma fase muito complicada e dá tiros nos pés frequentemente. Digo isto sendo eu, como provavelmente vocês, um leitor ávido de jornais desde que sou criança. Muito bem, mas... Comecei pelos jornais desportivos, a Bola, Record do Jogo, comprava todos. Houve um verão que gastei todo o dinheiro que tinha amealhado a comprar todos os dias o jogo, porque o jogo supostamente é um jornal mais... Os jornais esportivos, na minha opinião, são melhores no verão, porque jogam naquela expectativa, claro, das contratações, o mercado. É vender aquela ilusão, por isso é que eles são melhores nessa altura. É a única altura em que, de facto, vale a pena comprar os jornais esportivos. Não sei se queres juntar mais alguma coisa, Francisco, em relação a este filme. Sim. Se queres falar de alguns defeitos do filme ou de algumas fraquezas? Sim, defeitos não. Talvez de coisas de que não gostei tanto e que acho que até estão relacionadas com algo que tu também me disseste. E que também sentirás de alguma forma. Ou seja, o modelo que o realizador, que a realização assume, é um modelo eminentemente observacional. Ou seja, claro que não é um modelo à antiga, entre aspas, de colocar a câmera e deixar as coisas acontecer, se bem que isso nunca foi assim, mas pronto. Até porque, como já vimos, e o Daniel há bocado referiu, há nuances ficcionais, mas há uma grande confiança da realização na espontaneidade digamos assim, entre aspas, na normalidade ou na banalidade daquilo que capta. E isso, até um certo momento, dá os seus frutos e quanto a mim, funciona. Mas a certa altura esse modelo começa, por acumulação, a esgotar-se e a tornar-se redundante. E depois começam a suceder-se cenas do cotidiano em que já vemos mais a banalidade do que a surpresa que se calhar víramos no início. Por exemplo, há uma cena e que depois cai um bocadinho nos lugares comuns deste cinema também. Há uma cena já perto do final em que ele coloca um senhor, um homem, dançarino, a dançar uma canção inteira. Recordam-se? Sim. Essa cena, além de ser redundante em relação a tudo o que já vimos, não acrescenta, não traz, não dá nervo, não traz força, não cria uma energia nova na montagem, e é longuíssima, está lá, são para aí 3 ou 4 minutos de música. E eu acho que o Daniel tinhas pensado em algo relacionado com isto. Não era bem isso, na verdade. Se nós eliminarmos o fascínio da distância, portanto há muitas daquelas coisas que são para nós exóticas. Mas tem a ver com isto. Talvez, vamos ver. O que é que nós podemos encontrar no filme? Vamos imaginar que nós somos africanos, estamos a ver o filme. Não somos nem as pessoas que participaram no filme, porque essas certamente vão ver de uma maneira. Africanos? Sim, moçambicanos, porque os africanos são muito diferentes entre eles. Eu ia dizer isso, até africanos com uma cultura parecida com esta que é retratada no filme. Como é que eles olham para este filme? Portanto, está removida a componente da distância e do exotismo. Eu sempre fico muitas vezes a pensar nisto, e não tem a ver com este filme em concreto, tem a ver com muitos deste tipo de filmes. Eu pensando neste agora, eu acho que este filme é um filme muito bonito e tem muitas coisas interessantes que eu acho que funcionariam em qualquer contexto. Portanto, acho que o filme é suficientemente bom para resistir a isso. Portanto, a minha questão às vezes, lá está, é mais geral, tem a ver com esse exercício, que é um exercício especulativo, não é? Tentar imaginar como é que uma pessoa com uma cultura semelhante àquela, com umas vivências parecidas com aquela, com conversas parecidas com aquela, com amigos parecidos com aquelas pessoas que entram ali no filme, como é que ela olha para este documentário, que certamente não é a mesma forma que nós utilizamos para ver o filme. Eu acho isso, às vezes penso nisso,
quando eu acabo de ver um filme assim. Se bem te O entendi... filme também não tem que ser feito para todos, não é? Eu não sei, não estou na cabeça do realizador, não sei se ele pensa o filme, deve pensar o filme da maneira como ele sendo um estrangeiro em Moçambique, embora acho que ele teve já bastante tempo lá, sim. portanto se calhar não é um estrangeiro comum, mas é um estrangeiro, ele olha para aquilo com os olhos dele, portanto é um olhar estrangeiro e próximo ao mesmo tempo. Mas eu fico sempre a pensar... Se bem entendi, eu vou colocar a questão de outra forma, em termos mais práticos. Que interesse teria para um espectador português ou espanhol observar uma sequência de cenas do cotidiano de uma zona em França ou na Alemanha? Ou seja, pessoas com quem, como disse o Daniel, por razões culturais, históricas, temos uma série de proximidades. Enfim, também temos, obviamente, com muitos países africanos e de outras latitudes, mas é isso, não é? Até que ponto isso... Se o filme for bom, se houver cinema, não é? Eu acho que é sempre possível de fazer isso. Eu acho que neste caso, acho que estamos perante um filme que tem virtudes suficientes para aguentar esses diferentes olhares, mas fico sempre curioso para saber o que é que do meu fascínio tem a ver com essa distância ou o que é que tem a ver com a força do filme. Sim. Mas isso até é uma questão mais pessoal minha do que propriamente do Balame 3. Eu digo só que há um filme que eu não conheço, que é O Ouro e o Mundo, que é um filme dele, e segundo li até parece que talvez seja o mais dominado, portanto estou com bastante curiosidade em encontrar esse filme. Deixa-me só dar uma nota a título informativo para quem nos ouve, porque referimos-nos às curtas e não dissemos que curtas eram. As curtas são a Nio Vueta, não sei se estou a pronunciar corretamente, é uma curta de 2017, e depois a seguinte é Cenas Cats, de 2022. E já agora nós vimos-las porque a produtora dos filmes, que eu já não sei se é produtora do realizador, a Oblam Filmes, ou se é a Terra Treme, já não tenho certeza. Terra Treme é produtora deste último filme, acho. Ou então é isso. Disponibilizou-as online, portanto elas estão em sinal aberto para quem as quiser ver, e pode ser uma boa porta de entrada para este filme. Pronto, eu acho que é a Terra Treme, mas também não tenho certeza. Bom, se mais ninguém tem mais nada a juntar à conversa, passamos para as nossas notas à margem, antes de terminarmos este episódio. Francisco, queres falar dos Oscars? Não é propriamente dos Oscars, mas é um assunto ligado aos Oscars. Não vou falar dos Oscars. O que eu vou falar é só uma breve observação. Eu vejo sempre com muita graça o facto de haver muito boa gente, e com isto digo desde críticos, divulgadores de cinema, gente que pensa e escreve sobre cinema, que passam o ano a falar mal de Hollywood e dos Oscars, e de como os Oscars são uma fantochada, são uma simulação, de como não são aferidores de qualidade nenhuma, etc, etc. Portanto, passam o ano a desprezar os Oscars e depois chegam ali a janeiro e a fevereiro, nas vésperas dos Oscars, e de repente começam a discutir como é que se diz? Os nomeados para os Oscars, se o ator merece ou não ganhar. É uma esquizofrenia anual, isto repete-se todos os anos, e para mim isso tem piada, é só isso. A outra nota que queria dar não tem nada a ver com esta. Eu no fim de semana fiz uma coisa no domingo que já queria fazer há muito tempo. Fui visitar o convento de São Francisco aqui no Porto, que é a minha cidade, e eu só fui lá em criança, mas era como se não tivesse sido, porque não me lembro de nada, e há muito tempo queria fazer isso, queria cumprir essa visita, e fui, e vi uma série de coisas engraçadas, interessantes, que cada vez mais a iconografia cristã me surpreende e me chama a atenção, e a certa altura estava a ver uma pintura e viu onde se via Cristo tombado no chão, portanto a Paixão de Cristo, havia cruzes, havia sacra, e uma mulher ao seu lado ajoelhado, olhar para ele e com um pano na mão, e na mão
nesse pano estava a cara de Cristo estampada. E só vi que o título do quadro era fazer qualquer coisa, alusão a Verónica. E então fui pesquisar no telemóvel, porque não conhecia esta figura. E então esta mulher é muito interessante porque se relaciona com a imagem e com o cinema, e há esta duplicação da face de um homem, no caso de Cristo, num pano. Eu acho isso muito bonito. Basicamente, na via sacra de Cristo, Cristo ia sendo cuspido, ofendido, não é? Injuriado, batiam-lhe, etc. Portanto, tudo o que sabemos dessa história. E a certa altura esta mulher foi uma das poucas que o ajudou no seu regaço e que lhe limpou o rosto do sangue e do cuspo. E então o que se diz é que aconteceu o milagre da imagem de Cristo, como forma de agradecimento e de santificar esta mulher, passou para esse pano e ela ficou com ele. E então o nome dela não era o nome dela, ela passou a chamar-se Verónica. Porquê? Do latim de vera, verdade, e do grego eikon, imagem. Portanto, Vereikon, Verónica, a imagem autêntica. E eu achei esta ideia muito bonita. Pedro, tu queres falar sobre o Affaire Chalamet, embora já esteja a arrefecer, mas... Sim, já temos o Affaire Saramago agora, não é? Sim. Passa tudo muito rápido. Bem, em primeiro lugar, queria dizer que não tenho assim tanta estima pelo Timothée Chalamet quanto isso. Acho que é uma lufada de ar fresco na imagem da masculinidade no cinema, apenas isso. Queres explicar aqui o que é que está em causa? Só para... Do Affaire, sim. Portanto, o Timothée Chalamet terá dito que a ópera e o balé são artes quase já sem público e que estamos a aguentá-las de forma desnecessária. Pronto. O pior é que eu acho que ele acha mesmo isso. Ou seja, eu não acho que ele tivesse a ser engraçado ou espirituoso, eu acho que ele acha mesmo isso. Pronto, por um lado, dizer que uns segundos antes o Timothée Chalamet era um ídolo, uns segundos depois o Timothée Chalamet tinha sido cancelado, quer dizer, é uma imagem do presente, pronto. Mas o que eu queria dizer ao Timothée Chalamet é que o próprio cinema já não está propriamente no seu momento de esplendor de popularidade. Portanto, calma lá com isso. Ok, fica o recado. Eu também queria deixar aqui uma nota muito breve. Eu li nos últimos meses algumas entrevistas com diretores de fotografia e assistentes de som. E uma coisa que eu notei é que, se falarmos dos diretores de fotografia, assistentes de sons importantes, que têm carreiras longas, que trabalharam com muita gente, ao fim de décadas de trabalho, têm que colaborar com realizadores muito novos, que estão a fazer o primeiro filme, que são inexperientes, e eles têm muita experiência. E têm que seguir muitas vezes as indicações dos realizadores, etc. Eu acho que é preciso ter um certo tipo de personalidade para ser um bom diretor de fotografia, para além das características técnicas e artísticas, que tem a ver com este lado humano, de generosidade, de chega uma pessoa muito nova, se calhar com pouca experiência. Eu, que já trabalhei com imensa gente, já tenho experiência de filmes, vou aceitar, ou pelo menos, não quero dizer que aceitem tudo, mas pelo menos vou tentar compreender esta pessoa que não tem experiência, mas tem um entusiasmo e a vontade de fazer este filme. Portanto, acho que para ser um bom diretor de fotografia, um bom assistente de som, não estou a dizer que seja uma boa pessoa, também não vou tão longe, mas há uma componente de generosidade que é tão importante, se calhar, como... Tão importante, não diria, pronto, mas que é bastante importante, e não só... e que acompanha as características técnicas e artísticas da pessoa. Eu, como estou interessado em escrever um bocadinho sobre o cinema do Ingmar Bergman, tenho lido bastantes coisas sobre ele e toda a gente diz que o Sven Nykvist, que é aquele diretor de fotografia que trabalhou na segunda parte da obra, que era praticamente um santo, ou seja, o Bergman às vezes chegava mal disposto e não sei o quê, era e ali o Nykvist era de facto a trave mestra para tudo correr de forma... Mas está a trabalhar com o Bergman, mas imagina trabalhando com realizadores... Sim, mas estou a dizer, mas também novos. havia esse lado de generosidade, mesmo quando trabalhava com pessoas que não eram o Bergman, obviamente. Exato, Francisco, queres deixar aqui um aviso? Não, queria deixar um convite. Em maio, de 5 a 9 de maio, eu estou a programar um ciclo
dedicado ao centenário da Marilyn Monroe, na Casa Comum, que de resto é a mesma casa que nos acolhe neste podcast. O ciclo decorrerá de 5 a 9 de maio, como referi, e será composto por filmes menos óbvios e distantes da imagem redutora de símbolo sexual que também foi Marilyn Monroe. Os filmes serão anunciados brevemente, serão todos seguidos de debates com convidados, e uma das sessões de conversa pós-visionamento será justamente convosco, Pedro e Daniel, num episódio especial das Noites de Cabiria. Bom, e antes de terminarmos este episódio, queria relembrar que o Noites de Cabiria é um podcast da Casa Comum, da Universidade do Porto, e a música do genérico é da autoria de Sofia Martins. Todos os episódios estão disponíveis no site da Casa Comum, no Spotify e na Apple Podcast. Podem também acompanhar a atividade do podcast na conta do Instagram do Noites de Cabiria sem espaço e sem acento. Quanto ao próximo episódio, iremos conversar sobre 2 outros filmes, O Estrangeiro, de François Ozon, e Riefenstahl, do realizador alemão Andrés Weil. Até lá.